Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 16 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 11. Deus ama quem dá com alegria. Há mais alegria em dar do que em receber, diz Jesus. Quem doa com largueza, isto é, generosamente, sem pesar e sem ostentar, é amado por Deus, e o amor de Deus corre abundantemente nele. Vice-versa, quem é mão de vaca está automaticamente se fechando a Deus. Ele morrerá à míngua. Muitas vezes falamos que o nosso coração tem uma só porta. Se ela está aberta para Deus, está aberta para os irmãos também. Quem a fecha para os pobres, a fecha para Deus também. Quanto mais você dá no silêncio e no escondimento, gratuitamente, oferecendo até o que seria necessário para você, tanto mais Deus te preenche e cuida de você. Na segunda carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios, é bom lembrar: quem semeia pouco também colherá pouco, e quem semeia com largueza colherá também com largueza. Que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar, sem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário, e ainda tenhais de sobra para empregar em alguma boa obra. Como está escrito, distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador, e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim, tornando-vos ricos em tudo, podereis praticar toda espécie de liberalidade, que por nosso intermédio resultará em ação de graças. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus ama quem doa com alegria. Quem pouco semeia, pouco recolhe. Com estas palavras, Paulo estava convidando as suas comunidades para uma grande coleta em favor dos pobres de Jerusalém, que tinha perdido tudo com as perseguições. Esta coleta foi feita de maneira muito cuidadosa. Assim, São Paulo explica no final da carta aos Coríntios: quanto à coleta em benefício dos santos, segui também vós as diretrizes que eu tracei para a igreja da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que tiver podido poupar, para que não esperem a minha chegada para fazer as coletas. Quando chegar, enviarei com uma carta os que tiverdes escolhido para levar a Jerusalém a vossa oferta. Deus ama quem doa com alegria. Quem pouco semeia, pouco recolhe. Essa palavra é muito clara e bonita. Você quer sentir Deus na tua pele? Então doe. Logo você experimentará a realização dessa frase, mas doe de verdade, quer dizer, se doe, se entregue. São Paulo, como explicamos no começo, tem na cabeça uma partilha material antes de mais nada. Distribuiu generosamente, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Nunca é demais nos perguntar como vai a nossa partilha concreta, material. Por exemplo, quando eu recebo o salário, o meu primeiro pensamento é pagar as contas ou tirar o dinheiro do dízimo ou do apadrinhamento para o Haiti e depois resolver a minha vida. Lembre-se,
Deus ama quem doa com alegria. O mesmo vale para quem vive com a verba de ajuda de custo. Quando eu recebo o que preciso para viver, o meu primeiro pensamento é tirar o 10% para dar aos pobres, tirar o apadrinhamento do Haiti ou resolver as minhas coisas. Lembre-se, Deus ama quem doa com alegria. Para quem nunca ouviu falar do dízimo, explicamos que aqui no Brasil é um costume maravilhoso que a Igreja encontrou para viver a partilha. Cada cristão autêntico tira o 10% de sua receita e a oferece a Deus e aos pobres. São as primícias que ele doa, como Abel, Abraão, Isaque, como fazia cada bom israelita. No Novo Testamento, Jesus somente radicaliza isso. Por exemplo, quando elogia a pobre viúva, que deu tudo o que tinha para viver, toda a sua vida. A falta de dinheiro nunca dependeu do salário, mas sempre da má administração do salário. Vimos famílias humildes viverem com dignidade com o salário mínimo, tirando o dízimo para a paróquia. E vimos ricos desesperados por não conseguir pagar suas dívidas, feitas pela falta de juízo. O dinheiro nunca é suficiente para quem não sabe administrá-lo. O que mais mata no Brasil é o famoso cartão de crédito, que faz a pessoa gastar o que não tem e se endividar até o pescoço, vivendo o restante de sua vida para pagar dívidas. Mas quem começa seu mês com a partilha é um inteligente administrador e terá um dinheiro abençoado pelo mês inteiro. Irá até sobrar. É palavra de Deus. Se não houver partilha, a minha escolha de Deus é uma ilusão. Eu não consigo experimentar o amor de Deus se não partilho. Você entende? Se você quer a bênção de Deus, então partilhe. Você se lembra do santo ditado: o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada? Assim, quem não partilha está simplesmente enchendo um saco furado, esburacado. Mais soca a riqueza dentro do saco, mais sai pelo fundo, pelo buraco, porque falta a bênção de Deus para amarrar o saco. Já o Antigo Testamento é terrível sobre esse assunto. Pode um ser humano enganar a Deus? Pois vós me enganastes, e perguntais, como foi que te enganamos? No dízimo e nas primícias. Vós estáis mesmo amaldiçoados, pois é a mim que estáis enganando, nação inteira. Trazei ao tesouro do templo o dízimo integral, para que haja recursos na minha casa. Fazei comigo essa experiência, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ver se não abro as comportas do céu, se não derramo sobre vós minhas bênçãos de fartura, se não elimino as pragas das plantações, para que elas não acabem com a produção dos campos, nem reduzam a zero a safra dos vinhedos, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o célebre texto do profeta Malaquias. Feliz de quem o entende. Quem fecha a mão para o pobre ficará com a mão fechada também, quando Deus lhe doar suas graças, no sentido que não conseguirá pegar nada, porque suas mãos estão fechadas. Não conseguirá receber nada. O mesmo e ainda mais acontece com os bens espirituais. Se eu tenho o dom da fé, a riqueza da fé, e não a partilho com ninguém, então eu me torno egoísta e me coloco fora da graça de Deus. É o caso daqueles que consideram a igreja como um supermercado das graças. Vou, oro, peço a graça, saio e nem enxergo meus irmãos. Nem enxergo o pobre que pede esmola fora da porta da igreja.
Nem enxerga os jovens que se drogam na esquina, porque ninguém anuncia a eles o reino de Deus. Com isso no coração, vamos ler de novo o trecho de hoje, com o coração bem aberto ao que Deus nos pede, porque não há ninguém nesse mundo que seja tão pobre que não tem nada para dar, e ninguém que seja tão rico que não tem nada para receber. É bom lembrar: quem semeia pouco também colherá pouco, e quem semeia com largueza colherá também com largueza. Que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar, sem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário, e ainda tenhais de sobra para empregar em alguma boa obra. Como está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador, e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim, tornando-vos ricos em tudo, podereis praticar toda espécie de liberalidade, que por nosso intermédio resultará em ação de graças. Vamos parar um pouco e escrever as frases que mais nos estimulam a uma escolha concreta. Vamos agora escolher o nosso propósito, que nos ajudará e nos acompanhará neste dia e sempre. Podemos nos perguntar se é possível apadrinhar uma criança do Haiti renunciando aos 5% ou 3% do meu salário. Ainda não é o dízimo, mas estamos a caminho. Ou podemos pensar de qual maneira Deus nos chama a doar hoje a quem precisa. Vamos parar mais um pouco para pensar como concretamente hoje vamos conseguir colocar em prática o quanto nos propomos.
Deus ama quem doa com alegria. Paz e alegria a todos. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Paz e alegria a todos.